Boa noite, meus amados e amadas aposentados. Eu queria bater um papo com todos hoje. Na verdade, eu queria dar um depoimento de tudo que eu ando vivendo ultimamente, vendo as coisas que estão acontecendo na educação. Há 4 anos eu estou aposentada do Estado e há 3 do município de Natal. Passei 32 anos. Trabalhei até mais do que devia. Mas quero colocar para vocês o seguinte: o que está acontecendo no estado é muito diferente do que está acontecendo no município. Nem se compara. Eu abrindo a defesa da companheira Fátima Bezerra, vou abrir sempre. Sempre que houver algum entreveiro nesse grupo, em todos os grupos, na internet, eu vou continuar defendendo a nossa governadora. Por que isso? Porque eu acompanho Fátima desde o primeiro voto que eu dei a ela e desde a primeira candidatura dela. A deputada, prestem bem atenção, ela nunca votou contra nós. Façam uma pesquisa, que todos nós somos educadores capazes de pesquisar a vida desta criatura. Todas as proposições que ela fez até hoje foram em favor da nossa categoria. O Fundeb, que antigamente era Fundef, eu participei da criação dos conselhos em todo o estado do Rio Grande do Norte, onde muitos prefeitos não queriam nem vir falar nesse piso nacional salarial. E a grita entre todos os prefeitos da direita, que não nos defendem, é destruir o piso. Eles não aceitam o piso da enfermagem, não aceitam porque eles sabem que eles são obrigados a destinar a verba constitucional para a educação e a valorizar o profissional da educação. Então, o que está acontecendo? A nossa visão, quando a gente se aposenta, não pode parar, não. A gente tem que ter um alerta maior do que os que estão na ativa, porque a gente tem tempo para pensar. A gente tem tempo para pesquisar e a gente tem tempo para acompanhar e analisar as coisas. Todos nós sabemos ler e escrever e todos nós temos a capacidade de comparar. Você vai comparar o governo Fátima com os governos anteriores pelo contra-cheque, não precisa outra coisa. Você compare, faça um gráfico, 1900 votos. Rosalba Ciarline, 1900 votos. Governador José Agripino Maia. Vá acompanhando, se você conseguir. Todo dia você vai fazendo a sua análise. A gente nunca ganhou tão bem. Teve uma época, inclusive, que a gente ganhava 10 salários básicos, lembram? Mas foi só por poucos meses. Depois que o Fundeb apareceu e a gente deu aquele upgrade, aquela donação. O professor ganhava R$60 no interior, que eu cansei de ver, participar dessa construção. Conheço o Rio Grande do Norte com a palma da minha mão. E eu encontrei professoras trabalhando, ganhando R$40 no mês. A prefeitura pagando, inclusive, atrasado. E a gente passou, tipo, 40 para 200. Foi assim que a gente começou. Então, o que é que aconteceu? O Estado começou a nos favorecer da lei do piso, exatamente como manda o figurino, uma hora dando totalmente e outra hora dando dividido, por causa das condições dadas. Desde que o imbrochável, o inelegível, que eu não consigo nem falar o nome dessa criatura, ele esteve no poder, o objetivo dele era destruir as universidades federais, os institutos federais e a nossa categoria. Foi o objetivo dele com a direita todinha. E dentro da direita está muitos parlamentares na Assembleia Legislativa desse estado. Só que alguns acordaram com a maioria, certo? Com a maioria de esquerda, e nos garantiram muitas coisas boas, graças a Deus. Tudo aquilo que Fátima queria em torno de nós, eles têm aceitado. Graças a Deus e graças à interveniência de deputadas como Divani de Basílio, deputadas como Francisco do PT,
certo? Então, tem muitos deputados ali dentro que estão nos favorecendo, não, estão fazendo cumprir a lei apenas. O piso nacional é constitucional, eles não podem tirar. Mas eles fazem algum ajeitadinho para nos destruir. Porque eles sabem que a única categoria nesse país inteiro que briga de peito aberto e move corações, bota o povo na rua, a única é a educação. Nossos sindicatos são fortíssimos no Brasil inteiro. É isso que eu estou dizendo a vocês. Nós aposentados nunca vamos deixar de lutar. Quanto vida tiver, a gente vai deixar de lutar. Porque uma coisa é estar na lei, outra coisa é a garantia da lei. E o que é que está acontecendo no município? O prefeito, seguindo os passos do inelegível, do imbrochável, o que é que ele está fazendo? Destruindo a nossa categoria, quebrando uma barreira, tá entendendo? De dizer que ele é o bambambam. Por quê? Porque lá no judiciário ele consegue muita coisa. A família dele, a esposa dele é juíza. Entendeu? Então, ele conhece muita gente. A direita está colocada no poder de uma forma doentia. Ele está conseguindo muitos ganhos inconstitucional, que se quando for para o Supremo Tribunal Federal, a gente consegue. Mas daqui lá a gente morre de fome. O que é que acontece? A gente precisa saber votar. Quando qualquer um de nós, professores ou cidadão, diz que não quer saber de política, tem nojo de política, a gente, na expressão vulgar, é um soco no estômago, para não dizer outras coisas. Por quê? Porque tudo gira em torno da política. Nós temos um monte de deputados sem futuro, vereador sem futuro, prefeitos sem futuro, governadores sem futuro. Mas, dentre esses, nós temos Fátima Bezerra, a única mulher desse país que realmente olhou para a educação. E temos Flávio Dino, temos muito que foi governador, que agora é uma governadora mulher, que é a vice dele. Então, eu quero dizer a vocês que a gente precisa saber votar. A política é a nossa maior arma, é a nossa maior defesa. A gente não pode dar um voto à direita, não pode. Faça uma pesquisa dos anais do que aquele candidato votou contra nós. Veja a orientação do nosso sindicato contra esse povo. Veja a orientação de tipo um vereador como Daniel Valença, que é super atuante, uma vereadora Brisa, super atuante. Veja o trabalho que eles estão fazendo lá. Então, vocês precisam entender que aposentado pode mover montanha. Aposentado sustenta famílias, aposentado ajuda filhos, aposentado se ajuda. E a gente é um ganho muito importante para a economia de qualquer nação. Mas aposentado precisa saber que quando a gente aposenta, parece que eles pensam que a gente morreu. E não é assim. Não existe nação se o povo não reagir aos desmandos daqueles que querem nos destruir. Sabe por quê? Porque nós temos conhecimento, nós entendemos das armações que eles fazem. Nós começamos agora na era da fake news. A gente precisa saber lidar com um instrumento chamado celular. E saber pesquisar o que é fake news, para não propagar mentira em verdades e defender o justo. A justiça se faça desde o ano que Fátima Bezerra entrou no poder, que ela cumpre rigorosamente com os acordos que faz. Agora, tem um dia que ela, em questões de organização da Folha, você sabe que é uma dificuldade muito grande, vem aí outro ganho para a gente, que vai ter outra agonia na Folha, que vai ser o novo pedaço do Fundeb, que agora o governo federal vai pagar aos estados que entraram na justiça, porque o município de Natal não entrou na justiça. A gente perdeu mais de 7 mil reais por cada um de nós, porque o desgraçado daquele prefeito não colocou na justiça a União. Por quê? Porque Bolsonaro, o inelegível, era amiguinho dele. Entendeu? Ele só sabe fazer calçada, só sabe destruir a vida dos trabalhadores e só sabe ser inimigo da educação. Então, a gente tem uma campanha enorme contra esse homem nefasto. Já está na hora da gente dizer não a esse autoritário bolsonarista vil traiçoeiro. E todas as pessoas que votam nele estão sendo enganadas. Ou como é que pode um pobre votar em rico?
Como é que pode uma pessoa da educação votar em Álvaro Dias? Será que recebeu uma cesta básica dele? Porque o que ele fez agora foi dar colchão e cesta básica. Foi o mais que ele fez. Inclusive sem poder na eleição para presidente. Então vejam bem, gente. Há um circo armado em torno de nós. E é necessário que a gente lute. A gente não morreu não. Aposentado não morreu não. Aposentado participa. Essa história da gente não ser político, o que é que vai acontecer? A gente só perde. A gente só se esbagaça. Porque fica a gente aqui fazendo confusão por centavos. Com medo do salário, sem conseguir ter uma reserva para uma ocasião dessa. Graças a Deus eu tenho a minha, mas nem todos têm. É terminando o mês, chegando o outro, sem poder, sabe? Comendo na frente. A governadora dividiu o nosso salário em 2, justamente para a gente não ficar muito no cartão. Dá para quando se você se organizar para fazer. Só que as coisas, mesmo estando mais baratas nesse governo, e é público e notório, nós ainda estamos com graves defasagens na nossa economia pelos passados do imbrochável. Bolsonaro destruiu essa nação, estamos reerguendo de novo, lentamente, em menos de um ano de governo. Ou a gente entende isso, ou a gente deixa de paixões. Eu só defendo a companheira Fátima Bezerra porque eu tenho uma profunda admiração por ela e porque eu tenho pesquisas na área. Eu estou participando da vida política ativa do meu estado, do meu país. Estou fazendo campanha para os conselheiros tutelares de esquerda, que é outro problema agora, porque eles estão usando tudo isso para destruir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoas que não têm o mínimo trato com o Estatuto para a Defesa da Infância e da Juventude. Pessoas bolsonaristas e homofóbicas, tratando os filhos, os filhos do LGBTQIA+, tá? Quantas mães nossas, quantas avós têm netos gays, netas lésbicas, que eles estão perseguindo enquanto conselheiros? Entenderam? A situação é dada. Há uma divisão profunda nesse país e a gente precisa ficar do lado da verdade. Ficar do lado de quem realmente trabalha pelo povo. Mas não é porque eles digam que trabalha pelo povo, não é porque a gente pesquisa e vê as posições deles no parlamento. A gente precisa sair dessa inércia, dessa alienação. Isso está nos destruindo enquanto nação. Que a gente possa, caros aposentados, saber que nas próximas eleições a gente tem o dever de votar contra tudo e aqueles que Álvaro Dias apoiar. Álvaro Dias é uma pessoa nefasta nesse estado, nefasta nesse país, nefasta nesse município.